Olá, concurseiro, tudo bem? Sou o professor Marcelo Santos e bem-vindos ao Bora Passar Concurso. Eu vou acompanhar vocês aqui com direito administrativo, então nós vamos ali aprender o que a banca tem para você, o que pode cair na sua prova, então é um estudo bem direcionado, tá bom? Marcelo, deu direito administrativo, eu nunca vi direito administrativo na minha vida, eu não sou formado em direito, não tem crise, não tem problema. Nós vamos começar bem do básico aqui mesmo, para que você consiga entender o conteúdo. E para começar do básico, a primeira coisa que eu tenho que saber, né, é o que é o direito. O que é o direito? Como é que surgiu o direito? Para que serve o direito? Então vamos lá. O direito, ele é, na verdade, um conjunto de regras. Eu não estou falando apenas de lei, estou falando de regras. Essas regras servem para conviver em sociedade. O ser humano, quando é sozinho, ele pode fazer o que ele quiser, porque não tem como ele atingir o interesse de ninguém. Agora, se ele decide viver em sociedade, então ele tem que estabelecer regras para que possa suportar a presença do outro. Faz de conta que o sujeito mora sozinho na casa dele. Pode deixar a casa bagunçada, pode deixar a tampa do vaso abaixada na hora de fazer xixi. Agora, o sujeito casou, a esposa vai lá e começa a impor regras ali para que consigam conviver. Então, o direito serve justamente para isso. Direito, ele surgiu da necessidade, né, de se fazer regras para viver em sociedade. Então, o direito surgiu da necessidade junto aqui, do convívio em sociedade. Em sociedade. Então, o direito não é apenas formado por lei. Claro que a lei é a fonte primária, a fonte maior do direito, mas o direito é formado por várias outras regras também, além da lei, tá bom? Então, quem é que vai falar o que é o direito? Quem diz o que é o certo e o que é errado? No começo, quem falava isso era o mais forte, né? Então, o mais fraco sempre estava em desvantagem e não se havia segurança nenhuma. Você comprava um iPhone ali, de repente vinha alguém, tomava de você só porque era mais forte e estava tudo certo, porque a regra, quem mandava era o mais forte mesmo. Só que com o tempo foi evoluindo, então decidiram o seguinte: criaram um ser imaginário chamado de Estado. E o Estado, representado por um rei, passou a dizer o que é certo e o que é errado. E quem descumprisse essa regra ia ser punido pelo próprio Estado. Então, o surgimento do Estado foi por conta disso aí. Só que o rei começou a ser meio tendencioso para ele mesmo, né? E o povo, claro, que achou ruim, porque um rei tendencioso para ele mesmo acaba gerando também insegurança. E a galera chegou nele e falou: rei, não é assim conforme sua vontade não, tudo tem que ser na base da lei. Primeiro tem que ter a lei, depois você aplica a lei. Se o seu inimigo está usando blusa vermelha e você faz uma lei dizendo que quem usar a blusa vermelha vai morrer, essa regra só vale de hoje para frente, senão você vai começar a matar todo mundo. Então, o Estado evoluiu para Estado de direito. Todo mundo tinha que obedecer às regras, inclusive o rei. E a regra só valia de hoje para sempre, para frente, perdão, isso ia trazer a segurança jurídica. E aí provavelmente um brasileiro chegou no poder e falou: então todo mundo tem que obedecer à lei. Todo mundo tem que obedecer à lei. E tudo funciona na base da lei. Tudo funciona na base da lei. Muito fácil. Eu vou fazer para mim então uma lei que vai me dar o 14º salário. Vou fazer uma lei que vai me dar imunidade parlamentar e outra lei que diz que quando eu pisar na bola, quem vai me julgar são os meus próprios amigos. E outra lei também para dar um dinheirinho para meus amigos ali. Todo mundo achou ruim também, porque nesse Estado de direito, Estado simplesmente de direito, o rei também continuou sendo tendencioso, mesmo cumprindo a lei. E foi nessa confusão aí que teve a Revolução Francesa. Quando o rei, ele editava a lei, cumpria, executava a lei e julgava ele mesmo, não tinha como controlar, todo o poder estava na mão dele. Quando você tem uma criatura que tem todo o poder na mão, você chama de criatura absoluta. Isso é a época do absolutismo. Então o povo se rebelou, teve toda aquela guerra e falou: negativo, isso aí tudo está errado. Quem criou o Estado foi o povo e
toda lei tem que ser para o benefício do povo. Quem manda aqui é o povo. E outra, acabou esse negócio de rei fazer lei, rei executar lei e rei julgar. Negativo. Agora, é uma pessoa para fazer lei, outra vai executar e outra pessoa que vai julgar. Porque aí, se um pisar na bola, os outros dois vão controlar. Nessa situação, nesse contexto, então, o Estado evoluiu e passou a se chamar, então, de Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? Olha só, acompanha comigo. O que é a democracia? De onde vem esse termo democracia? Democracia vem de democratia. Democracia vem de democratia. A palavra kratia vem significar para nós governo. Kratia significa então governo. E o que é o demo? O que significa a palavra demo? Quem é o demo? O demo é o povo. O demo é o povo. Quando você vê esse termo aqui, direito, ó, você vai lembrar a maior parte das vezes de quê? Você vai lembrar justamente de lei. Estado democrático de direito, então, vai significar para nós uma forma de Estado onde o povo governa através das leis. Isso é o Estado democrático de direito, é onde o povo vai governar através das leis. Corre na Constituição para você ver, o que diz lá? Todo poder emana de quem? Todo poder emana do povo. E o povo pode exercer o poder de forma direta e pode exercer o poder de forma indireta. Como é que o povo exerce o poder de forma direta? Plebiscito, referendo, iniciativa popular. E de forma indireta, que é a mais comum, elege um representante político e esse camarada ali é quem vai fazer a lei para ele, tá bom? Então, quando eu falo de lei, sempre que eu falo de lei, eu estou falando de poder. Todo poder emana do povo significa toda lei emana do povo. Toda lei vem da vontade do povo. Traduz lá na Constituição para você ver. Toda lei emana do povo, que pode exercer a lei de forma direta. O que é exercer a lei de forma direta? Plebiscito, prévia da lei. A lei não existe ainda. O Congresso chama você para votar, para saber se você quer ou não a lei. Referendo. A lei já existe, o Congresso chama você para saber se você quer que ela continue a existir. Iniciativa popular é justamente propor um projeto de lei. E a forma indireta de exercício do poder é quando você elege um representante político. Esse camarada, o senador, por exemplo, ele faz lei. O deputado faz lei. O presidente sanciona ou veta a lei. Mesma coisa com deputados estaduais, distritais, vereadores, governadores, prefeitos. O juiz é o cara que julga a lei. O promotor, que é o fiscal da lei. Então essa palavra lei significa poder. Todo poder emana do povo, toda lei emana do povo, porque nós vivemos num Estado democrático de direito, tá bom? Também sempre que você enxergar a palavra poder, pode lembrar na hora do termo política. Termo política significa poder, então política também significa lei, tá bom? Então, esse foi o surgimento do Estado Democrático de Direito. Essa é a definição do Estado Democrático de Direito, tá bom? Introduçãozinha aqui para nós iniciarmos a matéria. E olha só, como eu falei para vocês, lá na Revolução Francesa, Montesquieu sugeriu, né, um autor, um filósofo lá da época, ele sugeriu que o poder não ficasse mais concentrado na mão do sujeito para não voltarmos à situação do absolutismo. Então, o que aconteceu? O poder continuou sendo um, mas ele foi tripartido. Então, agora, uma pessoa passou a executar a lei, outra cria a lei e outra julga a lei. Então, o nosso Estado, por exemplo, apresenta o poder tripartido. Nós temos um poder executivo, temos o poder legislativo
E temos o poder judiciário. Isso foi criado, esse esquema foi criado para que todo o poder não ficasse mais na mão de um camarada só, para que nós tivéssemos controle sobre ele. Se um poder quiser ficar mais poderoso que o outro, os outros dois vão chegar e cortar as asinhas dele. Se o executivo quiser mandar demais, fazer medida provisória demais, né, fazer decreto que exorbita ali a sua competência, então, por exemplo, nessa questão da competência exorbitada, o Congresso pode chegar lá e sustar os atos. Ah, o Congresso fez uma lei que é inconstitucional. Opa, lá vem o STF, declara inconstitucionalidade, vai controlando um ao outro. Marcelo, e se o Judiciário quiser fazer mais do que os outros dois poderes também? Se o Judiciário quiser pisar na bola, bacana, o Legislativo pode alterar a Constituição para que essa norma passe a ser constitucional, tá bom? O Executivo, ele pode indicar uma pessoa que tem ali um pensamento diferente quando surgir a vaga para controlar também. É um poder em cima do outro justamente para um não ficar mais poderoso que o outro. Eles têm que ser bem equilibrados. Uma das características desse poder tripartido é justamente o equilíbrio. É justamente o equilíbrio. Olha só como é que vem esse equilíbrio, que bacana. Os poderes são independentes, ou seja, um não pode ficar devendo favorzinho para o outro. Então, logo de cara, a regra é bem expressa mesmo. É vedada a delegação de funções entre si. É vedada a delegação de funções entre si, tá bom? E por que é que eles são harmônicos? Justamente porque eles são equilibrados. Eles não precisam ser amigos, pelo contrário, não tem que ser amigo coisa nenhuma. Essa harmonia vem de equilíbrio, é para barrar, para que um não seja mais poderoso que o outro, tá? Então, a harmonia vem justamente do equilíbrio. Esse equilíbrio surge desse controle, e esse controle tem nome. O nome que do controle que um poder exerce sobre o outro é sistema de freios e contrapesos. Anote aí, sistema de freios e contrapesos. Sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances, para você que é mais chique, para você que curte um termo em inglês, também cai na prova o termo em inglês, que é o sistema checks and balances, tá bom? Então, poderes independentes, porque é vedada a delegação de função entre eles, e harmônicos entre si, não porque são amigos, mas porque um deve controlar o outro pelo sistema de freios e contrapesos. Marcelo, como assim um não pode dever favor para o outro? E se por um acaso, às vezes, o judiciário quiser fazer o regimento interno lá de um tribunal, e se às vezes, por exemplo, o presidente quiser editar uma norma lá dentro do Poder Executivo, e como é que foi o caso lá da Dilma, que foi julgada pelo Legislativo, não foi porque o judiciário deixou, não? Não. Tudo que os poderes fazem já vem previsto na própria lei. Não foi porque o judiciário deixou julgar a Dilma, não foi porque o legislativo deixou o presidente editar decreto ou medida provisória, não. Tudo isso já vem previsto na própria Constituição. A fonte do Estado de Direito é justamente a lei, tá bom? É a lei que vai decorrer do povo. Então, não tem dessa de um ficar devendo coisa pro outro, não. Essas prerrogativas vai gerar para nós essa tabelinha bacana aqui, ó, que são as funções típicas e atípicas dos poderes. Olha, o que é a função típica? Função típica é aquela função que é a principal do poder, enquanto a função atípica é aquela que é mais característica de outro poder, mas que de forma excepcional aquele poder vai exercer também, tá? Então, função atípica é aquela que é mais característica do outro.
é aquela que é mais característica do outro, tá bom? Então vamos lá. Poder executivo, legislativo e judiciário. Poder executivo, via de regra, ele vai fazer o quê? Poder executivo, gente, via de regra, ele vai exercer a função administrativa. Poder executivo, via de regra, exerce a função administrativa. Via de regra, o poder legislativo exerce a função legiferante. Nome horrível, é horrível. Legiferante, tá? Função típica do legislativo é legiferar, é fazer lei, editar lei. Mas além disso, nosso poder legislativo também pode fiscalizar com apoio dos tribunais de contas. Então você pode anotar aí também que é função típica do poder legislativo fiscalizar. E aí sobra o judiciário. Via de regra, o que o judiciário faz? O judiciário julga, ou seja, exerce a função judicante. Judicante, que também pode aparecer lá na sua prova como função jurisdicional, tá bom? Então, via de regra, o executivo é a administração pública, via de regra, o legislativo faz lei, via de regra, o poder judiciário, ele julga. Mas vamos pegar ali o STF, o STJ, por exemplo. STF e STJ tem servidor público? Tem. E como é que um tribunal, como é que o Estado vai fazer para inserir um servidor dentro de um cargo efetivo? Concurso público. Concurso público não é dar sentença. Concurso público não é votar projeto de lei. Concurso público é uma atividade administrativa. Então, às vezes, nosso poder executivo também vai poder ser chamado de administração pública. Isso na sua função atípica. Então, poder judiciário, ele também pode administrar. Banca pergunta direto, a função administrativa exclusiva do Poder Executivo? Errado. Por quê? Judiciário também pode ser a administração na função atípica. Judiciário quer editar ali uma norma, um regimento interno? Pode? Pode. Pode sim, porque na função atípica, o judiciário também pode legislar. Marcelo, deputado vai trabalhar, letra A pé, B, bicicleta, C, de ônibus, letra D, de carro ou letra E, de carrão? Todo mundo sabe que é de carrão. E esse carrão não é dele, esse carrão é comprado com dinheiro público. Como é que o Estado faz para comprar carrão para o deputado ir trabalhar? Licitação. Gente, licitação não é da sentença judiciária, licitação não é projeto de lei, licitação também é uma atividade administrativa. Então, às vezes, o poder legislativo também, na sua função atípica, vai poder administrar. Legislativo também funciona como administração, às vezes. Poder legislativo pode julgar na função atípica? Pode, ao processo de impeachment ir lá no Senado, galera. Então, poder legislativo também pode julgar, só que na sua função atípica, você pode anotar aí, então, julgar, função atípica. Executivo. Presidente da República pode editar medida provisória? Sim. Governador pode editar decreto? Sim. São duas espécies normativas. Se eu estou falando de norma, estou falando de leis no sentido amplo. Então, nosso poder executivo, ele pode, na sua função atípica, legislar. Pode, na sua função atípica, legislar. Poder executivo pode, na função atípica, julgar? Não. O poder executivo não julga na sua função atípica. Marcelo, mas e o processo administrativo disciplinar que julga o servidor que comete uma falta funcional? Opa! Repete o nome aí. Processo o quê? Processo
administrativo. Se o processo é administrativo, eu estou falando da função típica do Poder Executivo. Isso tudo acontece porque no Brasil o Poder Executivo não é soberano para dar a última palavra. Aqui não funciona igual na França. Aqui funciona como, Marcelo? Então, vamos ver aí como é que funciona a paradinha. No Brasil, o Executivo não é soberano para dar a última palavra? Não, não é. Porque, por exemplo, você reprova no psicotécnico da prova, você senta no chão e chora? Não, senta com mandado de segurança. Ah, eu fui demitido lá do serviço público porque me perseguiram. Ótimo, entre na justiça para tentar a reintegração. Porque aqui no Brasil, nós adotamos o sistema inglês. Sistema inglês de jurisdição una. Sistema inglês de jurisdição una. Em matéria administrativa, só um poder da última palavra. E esse poder é o poder judiciário, tá? Então no Brasil é o sistema inglês de jurisdição una. Nós não temos no Brasil o contencioso administrativo. Por quê? Contencioso administrativo é o sistema francês. Lá tanto o executivo quanto o judiciário, tanto a administração quanto o juiz pode dar a última palavra. Então, se o CESP te reprovar lá na França, no psicotécnico, é porque você é doido mesmo, não dá para recorrer. É sentar no meio fio e chorar, tá bom? Na França, então, coloque aí, sistema dual do contencioso. Sistema dual do contencioso administrativo. Por que dual? Porque um é uno. Esse aqui é uno porque é só o judiciário. E aqui é dual porque tanto pode ser o judiciário quanto pode ser o executivo. Então, um é oponível ali ao outro, tá? O Brasil não adota o sistema francês, então. O Brasil adota o sistema de jurisdição una, que é oriundo da Inglaterra. Oriundo da Inglaterra. Agora, você lembra que eu falei que o executivo é responsável pela função administrativa. Eu não coloquei tão somente administrar, porque a função administrativa ela é mais abrangente. Pode envolver tanto a função de administrar quanto a função de governar. Toma muito cuidado na hora da sua prova, porque as duas funções são diferentes. Elas possuem diferença, tá? Ora, o presidente da República vai funcionar como administração, ora ele vai funcionar como governo. E tem que saber a diferença, tem que estar ligado ali quando é que isso vai acontecer. Função administrativa, ela tem natureza eminentemente técnica. A função é eminentemente técnica. Agora, se você fala de função de governo, você fala de um trabalho que tem uma característica de natureza mais política, natureza política. O presidente da República, quando ele declara guerra, então está lidando com a substância do poder. Então aquilo não é a função administrativa, é uma função de governo. O presidente da República, quando ele veta uma lei, está lidando com a substância do poder. Então não é um ato administrativo. Agora, quando o presidente da República nomear você, quando o governador nomear você, então nós já estamos falando de uma função de natureza técnica. Nós estamos falando, então, de um ato que vai no sentido de administrar. A função administrativa, no sentido amplo, vai abranger
uma questão técnica e uma questão política. A questão técnica você vai chamar sim de administrar, enquanto a função política você vai chamar de governar. Bacana? Bacana. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.